Meus amigos e minhas amigas, venho hoje neste espaço aqui para contar o que foi a minha vida de trabalho dentro de um supermercado. Bom, em 1975 eu comecei a trabalhar em Casas Sendas, uma empresa realmente maravilhosa que até hoje vive na minha mente. Que patrão maravilhoso. Seu Arthur Sendas, aquele não era um patrão, era um amigo nosso. Era um anjo bom que veio do céu e conquistou o coração de milhares de funcionários e clientes. O Arthur Sendas, uma figura inesquecível, ficou marcado para sempre. E ele deixou um legado muito bom para todos nós, funcionários. Nós tínhamos direito a tudo ali. Nós tínhamos um convênio que era de deixar qualquer plano de saúde com inveja. O Casas Sendas era assim, certo? Eu trabalhei 12 anos lá, com muito prazer. E lamentei um dia ter saído de Casas Sendas. Eu saí com meu coração apertado, porque eu não aguentava mais aturar a pompa do filho do seu Arthur Sendas, que era o contrário, completamente o avesso do que foi o pai dele, certo? Um indivíduo cheio de marra, certo? Estudou nos Estados Unidos, meio pirado da cabeça, ainda por cima. Veio o seu Arthur, já estava afastado naquela época, e eu fui obrigado a sair porque eu fiz prova lá e tudo, passei, fiz prova para trabalhar como gerente. E quando eles chamaram o contingente de novos gerentes que iam assumir as suas respectivas lojas, me excluíram, me excluíram. Bom, eu continuei trabalhando como locutor de sendas, coisa e tal. Teve um período que eu trabalhei na filial de Botafogo, filial 24, Sendas de Botafogo. Eles acabaram, extinguiram o quadro de locutores. Extinguiram o quadro de locutores, simplesmente. Eu casado de pouco, com dívida, naturalmente, recém-casado, vocês sabem como é que é, né? Tá cheio de dívida. E o gerente me chamou e me prometeu me colocar como assessor de gerência. Eu me lembro muito bem. Assessor de gerência. Senhor excelentíssimo Edgar Vilar, que depois, logo depois, veio a ser um inspetor. Um inspetor depois passou para a supervisão geral das lojas. Tudo bem, eu não podia sair. Ele me deu duas opções. Você pega outro serviço, tá? Ou então a empresa vai ter que te demitir. Eu, precisando, necessitado de toda aquela situação, tive que aceitar, né? Com dívidas, com contas a pagar. Todo mês tinha que pagar minhas continhas lá bonitinho. Nunca deixei de pagar minhas contas, graças a Deus. Tive que abraçar outro serviço que eu pensei que era assessoria gerencial. Mas não. Sabe o que eles fizeram comigo? Eles me colocaram para trabalhar de uma espécie de repositor melhorado. Auxiliar de setor. Auxiliar de setor. O que era o auxiliar de setor? Nada. Não era nada ali dentro. Não mandava em nada, não tinha subordinado, certo? Não tinha auxiliar, não tinha nada. Simplesmente tinha que fazer o papel de repositor. Só que era um pouco diferente. O repositor, ele abastecia as prateleiras, e o auxiliar de setor
cuidava das pontas de gôndolas, sabe? Mas arrastava pranchas de açúcar, arrastava pranchas de caixas de óleo de soja, super pesado, tá? Para o salão movimentado, tá? Muita gente mesmo, movimento terrível, e a gente tem que passar no meio do salão com aquela prancha. Levava ali, às vezes, de um lado para o outro, levava mais de 20 minutos para chegar lá, para abastecer. Abastecia açúcar, foi a minha primeira tarefa. Abastecia o açúcar. Depois, quando eu acabava de abastecer o açúcar, mais 20 minutos para voltar, para pegar o elevador, porque o depósito era embaixo. E quando eu subia com outra mercadoria para abastecer outro setor, lá no açúcar já estava precisando reabastecer. Meu amigo, que luta, que luta, que luta, meu amigo. Eu quase desisti, cara. Eu quase desisti. Mas eu aguentei firme, eu falei, não, eu tenho responsabilidade. Eu sou casado. Nessa época eu não tinha filho ainda não. Eu vou ter que encarar essa braba, meu irmão. Custe o que custar. Aí, um dia eu fui transferido de lá, já fui também como um auxiliar de setor, para trabalhar na filial 30 no MEA, na Dias da Cruz. Já amenizou um pouco, porque lá eu tinha mais 3 auxiliares de setores me ajudando. Tinha dois que pegavam na parte da manhã e um que pegava comigo, o baixinho Salviano, gente boa, não dá para esquecer. E foi aí que, dali, depois eu fui transferido para São João de Meriti, fui trabalhar na filial 1. Aí me puxaram para o escritório. Foi quando a situação já melhorou um pouco. Fui trabalhar no escritório. Aí, durante o tempo que eu trabalhei no escritório, fiz prova para gerente. E foi o que aconteceu. Depois, resumindo, que a história é muito longa, tá? Posteriormente eu vou contar outros lances. Depois finalmente fui para a filial 39, de onde eu tinha comecei nascendo na filial 39 de Rocha Miranda, e já como locutor. Eles voltaram. O Paulo de Castro voltou com a função de locutor, tá? Porque puseram ele responsável lá pela sonotécnica, essas coisas todas. Então, o Paulo de Castro me colocou como locutor de novo, me perguntou se eu queria voltar. Claro, queria voltar à minha profissão. A minha profissão. Eu estava fazendo uma coisa que eu não gostava de fazer. Não era a minha profissão, o meu ofício era locução. Claro que eu voltei. E voltei ganhando mais até, gente. Eu não podia negar de forma alguma. Voltei. Aí na filial 39, como locutor, eles de novo extinguiram o quadro de locutores, tá? Amando do filho do seu Arthur. Aquilo era uma praga esse cara. Entendeu? E aí o supervisor me chamou e falou assim, ó, a locução acabou, entendeu? Mas a empresa não quer te mandar embora. Mesmo discurso do seu Edgar Vilar. A empresa não quer te mandar embora. Aí pensei eu aqui, bom, eu tenho um teste aprovado como gerente, naturalmente eles vão me colocar aí, no mínimo, como um subgerente, né? Já estava caminho andado, subgerente, para chegar até gerente era rápido. Mas, meus amigos, tu sabe que o camarada falou para mim, sabe qual é a proposta dele? Que eu fosse trabalhar na sala de avarias, pegando mercadoria podre. O que era a sala de avaria? Era um setor de recuperação de mercadoria. O que era recuperar a mercadoria? Pegar as mercadorias que estavam só com a embalagem rasgada, trocava a embalagem, certo? Ou então pegava aquelas mercadorias que poderiam ser aproveitadas no salão, enchia, botava num saco plástico, botava a R$1 para vender lá no salão, para ser aproveitada a mercadoria, para não ter que jogar a mercadoria fora.
Isso acontecia. E muita coisa que depois eu vou contar para vocês. Aí eu falei para ele, simplesmente, meu amigo, eu vou lhe dar uma resposta positiva nisso aí, é já. Que ele falou assim, pensa bem aí, depois você me dá Não, não tem que pensar, vou responder agora. Estou vencido pelo cansaço. Vencido pelo cansaço. E eu estou há 12 anos aqui nessa empresa e minha vida nunca foi nem para frente e nem para trás. Fiquei no meio das feras, gente que eu ensinei a trabalhar, passaram a ser gerentes, teve um tal de Dário, que depois, mais tarde, foi supervisor, ele aprendeu comigo, eu que ensinei trabalho de escritório, de departamento pessoal, contabilidade, eu que expliquei, eu que ensinei isso tudo para ele. E ele fez a prova na época que eu fiz, que ele passou também, eu tinha passado, ele passou e outros de outras filiais passaram na prova. Eu fiquei para a sala de avaria, enquanto o cara que eu ensinei a trabalhar, o cara era lavador de ovos na quitanda, no depósito. Meus amigos, eu não podia mais querer mais nada dentro de Casa Sendo. Falei, não, pode me dispensar, meu amigo. Me dá o que é meu, eu vou pegar meu boné e vou embora. Chega! Estou vencido pelo cansaço. Eu não aguento mais tantas injustiças. Agora, com relação à empresa, não tem que falar nada, gente. Seu Arthur Sendas era maravilhoso. É que ele era mais do que um patrão, era nosso amigo, era nosso anjo da guarda. Era aquele cara que nos protegia. Tinha um convênio maravilhoso de deixar qualquer plano de saúde com inveja, certo? Então, com relação à empresa em si, não posso reclamar isso. Um centavinho de Sendas. Foi o melhor supermercado que eu trabalhei. Mas em termos de trabalho, não deu, meu amigo. Não deu. Era muita injustiça. Eu comi o pão que o diabo amassou. Entendeu? Devido a indivíduos, cargos de chefia, que se sentiu tal, era aquele da lei, eu mando, aqui sou eu, sou eu, sou eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois é eu toda a vida. Era assim, certo? Mas não era só na Senda, não. Depois eu vou te contar vou contar para vocês de outros supermercados que eu trabalhei. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo em vossos corações. Se tem algum amigo meu, algum colega de profissão que esteja me assistindo aqui, tá? Nesse momento, eu não sei se eles passaram o que eu passei, mas deve ter passado também uma perrengue, porque eu não era a única vítima. Muitos outros foram vítimas desses chamados gerente casca de jaca, que era chamado naquele tempo o gerente casca de jaca. E, meu amigo, você está começando agora, vai trabalhar em supermercado como locutor, você vai se deparar com esse gerente, você vai lembrar de mim. Vai lembrar J. Gonçalves, me lembrei dele, J. Gonçalves falou isso. Gerente casca de jaca. Livre-se desses caras. Livre-se. Um beijo em vossos corações.